desafio agora é criar da forma mais prática possível uma API em REST e, turma, nesse vídeo tem muitos conhecimentos novos. Bom, REST é uma arquitetura fantástica porque com um mesmo back-end você pode conectar vários outros front-ends, seja eles uma página web, ou um aplicativo para celular, ou até mesmo um outro back-end. É muito louco isso e essa é a forma mais comum que a gente encontra para desacoplamento entre sistemas. E essa palavra é importante, desacoplamento, porque o maior inimigo dela e o que deixa a evolução de todos os sistemas mais difíceis é justamente o irmão malvado dela, que é o acoplamento. Num sistema acoplado, todas as peças elas estão juntas. Isso significa que, ao você fazer alteração numa parte do sistema, você pode estar colocando em risco, sem saber, outra parte do sistema que não tinha nada a ver com isso. Fora que desenvolver fica mais difícil, porque num sistema acoplado, quando você fizer alterações num front-end, por exemplo, você vai encontrar peças espalhadas por todos os lados do back-end e que não tem nada a ver. E por mais que você seja cuidadoso para não pisar nessas peças do back-end, esse assunto vai mais além do que isso. Primeiro que, quando você está desenvolvendo um front-end, não deveria estar passando na sua cabeça, como é que eu vou fazer para não estragar o back-end? Mas beleza. Segundo, imagine que você tem um front-end e um back-end e eles estão super acoplados, mas eles estão funcionando. Só que agora você quer construir uma aplicação para celular e você quer puxar exatamente essas mesmas informações. Como é que você vai puxar informações desse bololô? Não dá, você vai ter que construir uma interface para comunicação e isso vai te forçar a desacoplar todos os sistemas. Então agora, seguindo esse raciocínio da versão desacoplada, o back-end não conhece o front-end. Se você pensar, o back-end ele tem que ter uma postura bem arrogante. Por exemplo, eu sou o back-end e eu disponibilizo os dados dessa forma. Não me importa quem é que vai consumir, desde que você consiga aprender a consumir os dados do jeito que eu disponibilizar. Aí o front-end ficou meio assim com essa postura, mas ele também adota uma outra postura. Ok, back-end, eu sou obrigado a te conhecer, então eu vou aprender a falar no seu formato da sua API. Mas o negócio é o seguinte, eu não quero saber no que isso é feito e nem em qual linguagem que você é escrita. E, inclusive, você pode mudar completamente a linguagem que você é escrito, desde que você mantenha exatamente a mesma forma de se comunicar. E é isso que a gente vai programar hoje, um back-end que desconhece qualquer tipo de front-end. Se depois as pessoas quiserem fazer interfaces front-ends em qualquer linguagem, em qualquer framework, tudo vai funcionar. Desacoplamento é uma das coisas mais poderosas em arquitetura de software, tanto que pode ser usada até dentro do mesmo sistema, na relação entre as camadas, entre os componentes. Então, antes de colocar a mão na massa, a Rocket City deixou pra gente um presentinho digital, que são fundos de tela dessa edição da Semana Omnistack, que tem em todos os formatos e tamanho, inclusive para celular. E olha que massinha, eles colocaram um desafio em cima disso, onde se você colocasse o fundo de tela em algum aparelho, tirasse uma foto e publicasse numa rede social com a hashtag Semana Omnistack, você estaria automaticamente participando de um sorteio de 3 kits com caneca e camiseta da Rocket City. Então, para quem já estava inscrito na Semana Omnistack, recebeu toda essa comunicação e o desafio aconteceu ontem, mas o Diego falou que daqui para frente vão ter novos desafios. Então, para se inscrever e receber essas notificações e várias outras coisas legais que eles mandam por e-mail, é só usar o primeiro link que está na descrição e, inclusive, se você tiver interesse em baixar esses fundos, também é só se inscrever e entrar na aula 2, porque lá dentro do sistema deles vai ter um botão para download. E eu já tenho uma camiseta da Rocket City, olha que legal. O Diego me deu quando ele foi lá em São Paulo. E eu não sei se essa é a mesma camiseta do sorteio, mas essa daqui é uma camiseta bastante especial para mim, porque era a camiseta que o Diego estava usando para ir palestrar lá na Campus Party. E não me pergunta como é que a gente fez para trocar as camisas, tá? Mas bom, revisando a aula, o Diego começa criando, dentro da pasta principal do projeto, uma outra pasta chamada Backend. E eu vou especular que, conforme a última edição da Semana Omnistack, a gente vai acabar com 3 pastas dentro dessa pasta raiz, que é uma para o back-end feita em Node.js, outra para o front-end feita em React e outra para aplicativo móvel feito em React Native. A partir daqui, turma, para quem está iniciando, é extremamente importante assistir a aula original, porque o Diego explica como criar um atalho no terminal para abrir o VS Code e também coisas muito importantes como adicionar dependências no package.json e que inclusive a gente vai começar com a primeira dependência que é o Express. O Express é o framework web mais famoso de todo o ecossistema Node e a partir desse ponto da aula o Diego começa a explicar como declarar rotas dentro da nossa API. Então de fato ele explica desde como declarar rotas até como fazer elas responderem com uma estrutura de dados, que no caso a gente vai se comunicar sempre utilizando o JSON.
Tem várias dicas que ele vai passando entre essas explicações, mas a mais legal nesse momento foi uma ferramenta chamada Insomnia, que a gente vai usar para ficar testando e estressando a nossa API. Nessa parte o Diego explica todas as formas de instalar, e inclusive uma outra alternativa chamada Postman, mas o mais legal é que ambas essas alternativas você consegue instalar usando o Brewcask. Com essa ferramenta instalada, o Diego dá uma baita aula sobre a base de uma API REST. Toda essa explicação, que no vídeo original vai aproximadamente do minuto 19 até o minuto 26, ele mostra como é que funcionam os verbos get, post e put, e também como é que funcionam os filtros com query parameters, ou enviar valores nas rotas através dos route parameters, e também enviar bares, e tudo isso com exemplos bem práticos, inclusive utilizando o Insomnia para ver os resultados em tempo real. Diego, parabéns por ser tão prático e disponibilizar esse material para a turma, e eu notei inclusive que a explicação dessa edição ficou muito melhor do que a edição passada, e eu fico muito feliz em saber que o conteúdo também ele vai evoluindo conforme as edições da Semana OmniStack. Turma, dá até vontade de criar um clã dos Semanas OmniStackzeiros para a gente ir acompanhando as ideias dos projetos e também acompanhando a evolução nas explicações. É importante também todo mundo aprender a melhor forma de explicar alguma coisa para a gente continuar distribuindo esse conhecimento. Bom, depois de organizar as rotas num arquivo especializado para elas, a gente entra na parte de banco de dados. Nesse caso, a gente vai utilizar o MongoDB, e para não precisar instalar nada ou subir um serviço de banco de dados na nossa máquina, o Diego sugere novamente usar um serviço gratuito chamado MongoDB Atlas. É um serviço muito bom, e eu usei na edição passada da Semana OmniStack, e novamente você consegue, de graça, um cluster de banco de dados na nuvem com 512 MB de espaço. Dá para fazer muita coisa com isso. E aí, no meio de toda essa explicação, o Diego deu uma dica inédita e que teria me ajudado no passado em várias outras situações. Sabe quando você quer se certificar que um computador numa rede consegue de fato acessar uma porta? Para testar isso, o Diego mostrou um site que eu não conhecia chamado portquiz.net. Você digita o endereço e adiciona a porta que quer testar e ele te responde com sucesso ou ele não vai te responder. No caso, o Diego testou com a porta 27017, que é a porta padrão do MongoDB, então vale a pena esse teste se você está com dificuldades em se conectar nele. E é por isso que eu tô falando, acompanhe as aulas da Semana OmniStack porque sempre vai pipocar algo legal. Show! Nos próximos passos, o Diego programa várias coisas que são importantes que você vê na aula original, mas em resumo ele cria a estrutura de modos e controllers, começando pelo modo de user e o controller de sessão, que a gente vai usar para autenticação. E da mesma forma que na Semana OmniStack anterior, tem um conhecimento muito legal sobre operações idempotentes. Usar isso é coisa de software sério, tá? Agora, eu não manjo muito de MongoDB, só que eu tava procurando uma forma de fazer essa operação com uma ida só até o banco de dados. Que fique claro que isso não vai fazer diferença de performance nenhuma nessa aplicação e é só uma questão de estudo mesmo. Mas no caso, o Diego faz primeiro uma consulta no banco de dados e se esse banco de dados retornar um dado, ele também já retorna direto para a interface. Agora, se ele não retornar um dado, ele volta para o banco de dados para inserir esse dado lá, para daí retornar e também depois retornar para a interface. Eu pesquisei aqui sobre operações idempotentes com MongoDB e o mais próximo que eu consegui de fazer isso com uma única operação foi usando o find one and update com a flag upsert. Dessa forma eu não preciso programar uma condicional e ele também só faz uma viagem até o banco de dados. O termo upsert é a junção de update com insert num comando só, ou seja, se o dado já existir, ele só vai fazer o update, e se o dado não existir, ele vai fazer o insert e sempre vai retornar a mesma coisa. Mas como eu não manjo de Mongo, eu não sei se está certo essa abordagem, se dá para substituir a abordagem do Diego por essa, então se alguém manjar, por favor, coloca nos comentários, porque seria sensacional. E se você está começando, por favor, siga do jeito que o Diego implementou, porque é muito mais fácil de entender. O próximo passo, então, foi a criação dos spots, dos espaços. Isso envolve os conhecimentos anteriores e alguns adicionais, como o upload de imagens. O Diego usou um módulo chamado Motor, que eu não conhecia e ele entra na categoria delicinha. Ele trabalha de uma forma muito organizada utilizando storages para salvar as imagens, e esses storages podem ser, por exemplo, o seu HD, a memória do seu computador ou até serviços remotos como o S3 da Amazon. Eu não sei se vocês são assim, mas quer me deixar feliz? Me dá um conhecimento novo. É simples. Depois de fazer toda a lógica dos spots, o Diego inclui a listagem de spots, tanto pela visão do usuário quanto pela visão da empresa. Tudo sob controle nessa parte, sem nenhuma novidade. E a última parte que falta são para a reserva dos spots. Para fazer isso, o Diego adicionou mais um módulo chamado Booking, para as reservas, e um controller e a rota especializada para isso. E o legal é que ele começa a mostrar relacionamentos mais complicados, porque agora, no caso de uma reserva,
ela tem um relacionamento duplo com o usuário e o Spot. E é isso que é massa da Semana Ministech, porque independente se você já souber, talvez programar um sistema assim, é muito legal você esbarrando nesses novos conhecimentos, nessas novas dicas, porque sempre vai ter uma coisa nova. E que seja assim em todos os vídeos até o final dessa semana. E eu quero te dar os parabéns, porque você chegou até aqui, no final de mais uma aula. E eu gostaria de te informar que poucas pessoas conseguem chegar nesse estágio, tá? É menos do que 50% das pessoas que assistem o vídeo. Então, se você continuar com essa postura, para sempre, você vai estar na frente de muita, mas muita gente. Então, meus sinceros parabéns. Eu também queria agradecer toda a força que vocês colocam nos comentários. Isso me ajuda muito e vai continuar me ajudando muito, principalmente dentro dessa semana. Então, muito obrigado também. E aí, para a gente se identificar de uma forma meio que secreta, para quem conseguiu chegar até o final desse vídeo, comente alguma coisa e no final coloque hashtag 543. Ninguém vai entender o que é, só quem conseguiu chegar até o final dessa aula. E aí depois vocês olhem nos comentários e se identifiquem e deem os parabéns, porque, turma, vocês estão agora participando de uma porcentagem de pessoas completamente diferente aqui dentro do canal. E agora o próximo passo é construir a interface web em React, e para acessar a próxima aula, como sempre, é só clicar aqui. Fechado? Valeu!